Não. Aí se preocupa com as doutrinas, com a ortodoxia da fé e se esquece da manifestação do máximo bem comum. O quarto risco, comunhão, que é o quê? A igreja tem que ter comunhão, sim ou não? Tem que. Isso é mandamento, porque quem ama busca ter comunhão. Mas a igreja que foca nisso e se esquece das suas responsabilidades, o Carlos Queiroz diz, ela vira corporativista, ela vira um clube. Sabe aquela igreja que é fechada em si mesmo? O pessoal fica muito feliz de estar lá, gosta de se reunir, faz a célula, faz a igreja caseira, faz aquilo pessoal, mas é um clube fechado em si mesmo. Não se preocupa com as dores do mundo. Não veste a camisa de seguir os pisaduras de Jesus que sofreu, que foi crucificado. E o quinto ponto é a ação social. A igreja tem que fazer ação social? A igreja tem que lutar para transformar a sociedade como um todo? Sim. Agora, a igreja que foca somente nisso e esquece todo o resto, ela vira uma ONG. Então, qual é o risco da igreja? Nós escolhermos pontos específicos e deixarmos o restante de fora. Aí a igreja cai. Aí Jesus começa, estou batendo na porta. Então, todos esses pontos são importantes. Comunhão, adoração, ensino, evangelismo, ação social, tudo isso é importante. Mas tudo isso só é correto na medida em que a gente entende que nascemos para a manifestação do reino de... E por isso a gente é comunhão, e por isso a gente evangeliza. Então a gente busca fazer de uma obra completa. Porque se a gente vai tirando... não, isso aqui não, vamos ter só comunhão. Comunhão é importante, vamos ter só comunhão. É como esse pé aqui. Se você tira um pé dele, o que vai acontecer? Ele cai. Ele cai. É a mesma coisa do seguinte, uma mulher é casada com o cara, essa mulher é carinhosa, essa mulher é maravilhosa, ela faz tudo, mas tem só um problema, ela fica xingando o cara. E aí? Não, mas eu sou tão maravilhosa, olha só tudo. Eu só te xingo de todos os palavrões possíveis. E aí? Em nome das boas características, então vamos aceitar? Não, tem que ser com... Luiz, mas a gente não consegue. Lutemos. Aula de número 4. Usemos todas as nossas forças disponíveis para isso. Ok? Então, e citando os últimos dois autores, o Rushduni, que ele diz o seguinte, a igreja não é uma recepção calorosa. Deve ter, porque o amor recebe calorosamente, mas a igreja é um exército. A igreja é um quartel de exército onde a gente cuida e cura dos nossos soldados para que esses soldados juntos vão para a guerra. E o Carlos Bragantins faz um comentário sobre a igreja no texto de João 13, onde Jesus diz assim, João 13, 1-3, e tendo-os amado, os amou até o fim. O amor ama até as últimas implicações. E a igreja, amando, deve amar até as últimas implicações e consequências. Nesse sentido, fechando estes pontos, alguma pergunta? Fechando, tenham isso na memória, o que é essa igreja? Fechando esse ponto, agora nós não vamos entrar nas portas do inferno, nós vamos estudar as portas do inferno. Onde ele diz o seguinte, as portas do inferno, ou seja, quando eles estão ouvindo igreja, eles estão lembrando do movimento do pessoal que se levanta para fazer o bem comum, lutar pelo bem. É isso que eles têm em mente. Aí ele diz o seguinte, e essa minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunto para vocês, em que cidade Jesus está quando disse isso? Cesareia. Tem duas Cesareia. Cesareia, vamos bater palma para Yasmin e para o Pedro. Bateu palma, muito bom. Cesareia de Felipe. Em Mateus 15:39, Jesus está... Agora vocês vão entender por que eu falei para vocês trazer essas folhas. Jesus está na Galileia. Daí, Jesus está tendo um discurso, tem um problema com os fariseus. Jesus sai da Galileia e Jesus está indo para Cesareia de Felipe. Ninguém entende o porquê. Jesus simplesmente teve uma discussão com os fariseus, pegou os discípulos e disse assim, vamos embora. Jesus está indo para Cesareia de Felipe. Nesse caminho, Jesus fala, não levem o fermento dos fariseus.
será que Jesus está bravo porque a gente não trouxe pão? Jesus, que pão, rapaz? Vocês não entendem o que o ensino Jesus falou. Eu estou falando do ensino dos fariseus, não tragam. Então Jesus está indo para Cesareia de Filipe, ninguém sabe por quê. Sabe quanto tempo demorou essa travessia? 3 dias. Jesus atravessa o mar para chegar em Cesareia de Filipe, e quando ele chega lá em Cesareia de Filipe, depois de atravessar o mar, Jesus diz o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? E Jesus fala sobre edificar as portas da igreja, edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecer. Aí eu te pergunto, por que Jesus foi para Cesareia de Filipe? Por quê? Aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Luiz, a gente precisa entender. Quem lembra? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu já falei aqui sobre o cego que Jesus cuspiu no chão, né? Jesus cuspiu nele. Dava para entender o porquê Jesus cuspiu nele sem entender a cultura? Por que Jesus foi para Cesareia de Filipe? Porque no povo, quando eles escrevem Jesus foi para Cesareia de Filipe, eles sabem qual é a implicação disso. A gente hoje não sabe. As portas do inferno? Não sei. Não sei. Será? Não sei. Vamos ver, talvez nós vamos descobrir. Talvez, será que é? Como é que é? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não, pode ser que sim. Vamos lá. Por que entender dessa geografia bíblica é necessário? Vamos lá. Se eu chegar lá em Belo Horizonte, na frente da igreja batista, e falar assim, eu não gosto de ir na Lagoinha, o que significa? Igreja Batista Lagoinha. Se eu chego lá em Belo Horizonte e falo, eu não gosto de ir na Lagoinha, o que significa? Que eu não gosto daquela igreja. Se eu falo isso num bairro com um monte de criança que gosta de tomar banho numa lagoa, e falo assim, cara, eu não gosto de ir na Lagoinha, o que significa? Coisas totalmente diferentes. Perceba que a mesma palavra dita num lugar diferente quer dizer coisas diferentes. Se eu falar, beleza, eu estou aqui no meio da aula e eu falo para vocês assim, eu não suporto a Assembleia. O que vocês vão pensar? Que eu não gosto da Assembleia de Deus. Agora, se eu falar isso lá na frente da Assembleia Legislativa de Brasília, eu falo assim, eu não gosto da Assembleia, esse negócio é sujo. Eu estou falando do quê? É a mesma fala. Dita em lugares diferentes, quer dizer coisas diferentes. Olha o outro exemplo que eu coloquei aqui. Quem é da Assembleia de Deus vai entender isso daqui. É porque a maioria aqui é da Assembleia de Deus, então é por isso que eu escolhi esse exemplo. Se eu falar numa reunião de obreiros da Assembleia de Deus Mistério do Belém, e eu falo desse jeito, eu odeio Belenzinho. O que vai acontecer, Silvanei? O quê? Está excluído. Vai ser meu obreiro. Como é que você pode estar aqui, eu odeio Belenzinho? Agora, se eu falo, eu odeio Belenzinho, quando eu acordo 6 da manhã para pegar um metrô para ir para o trabalho, e eu falei, eu odeio Belenzinho, onde o metrô se chama Belenzinho. É a mesma fala, eu odeio Belenzinho. Dita numa reunião de obreiro, ou dita lá perto do metrô, significados totalmente diferentes. Um exemplo claro aqui para vocês, Morada do Sol. Eu já dei esse exemplo. Na aula lá em Dourados eu falei assim, o que significa essa frase? Vamos juntos para a Morada do Sol e lá veremos a glória de Deus. Teve um cara que falou assim, é o céu. Teve outro que falou, não, é o paraíso. Aí teve outro que falou assim, não, é uma montanha que você fica e vê o pôr do sol e sente a presença de Deus. Teve um que falou, é o Japão. Teve um que falou que era o Japão, cara. Agora eu te pergunto, falar vamos para a Morada do Sol e lá veremos a glória de Deus aqui em Nova Andradina, significa o quê? Vamos lá para o bairro. Entendeu? Então, pessoal, nós temos que entender que o Evangelho, quando narra Jesus indo para a cidade tal e vindo para outra cidade, tem objetivos teológicos. Que se a gente não entender, corremos o risco de não entender o que Jesus disse. Vamos lá, pastor Osmar. Se estão escrevendo um livro de mim, e no livro estava dizendo assim, e o Luiz disse,
o Luiz odeia a Assembleia. Se você não saber aonde eu estou falando aquilo, você pode pensar que eu falei, eu odeio a igreja. Mas aí o pastor Omar vai estudar. Ele descobriu, não, quando o Luiz falou isso, ele estava lá em Brasília. Ah, então ele estava se referindo à Assembleia Legislativa. Você viu que muda todo o contexto? A primeira interpretação ele vai transformar no inimigo da igreja. Conseguiu entender, Yasmin? Não, sim, é porque acho que o pastor Renildo, ele falou sobre as portas do inferno. Então não fala. Deixa no suspense. Então, para isso, pessoal, peguem a folha de vocês. Peguem as folhas de vocês e a caneta de vocês. Cadê? Porque agora vocês terão a melhor... Que oração? Que oração, Odair? Beleza, tem um bom tempo ainda. Pessoal, escuta aqui. A partir dessa aula, toda vez que vocês lerem a Bíblia e tá lá escrito assim, Jesus foi para Galileia, e Idumeia, e Samaria, e para as terras de Bazã, e Decápolis, e Nazaré, e Belém, e Herodes Antipas, e Herodes Arquelau, e Pilatos. Todas as vezes agora que vocês verem isso, vocês vão saber o que significa onde Jesus está. Toda vez agora que vocês verem isso. Pode falar, minha irmã? Você estava falando, uma tia minha veio lá do norte de Mato Grosso, né? E aí ela chegou, estava todo mundo conversando, e ela perguntou sobre uma pessoa. Aí falaram assim, tá lá no paraíso. Aí ela falou, mas não sabia que a pessoa morreu. Oi. No mercado. Eu vou colocar isso no exemplo. Eu vou colocar isso na aula. Boa, olha aqui, pessoal. Chegou. Aí já pensou se ela fica com medo? Nossa, desculpa ter falado. Aí vai embora e começa a falar pros outros, a irmã lá morreu. Aí você fala o seguinte, nossa, aí sabe o que aconteceu? O irmão passou, o irmão tal, viu a irmã no paraíso. Aí o que ela vai pensar? Teve uma visão. E viu uma pessoa lá no paraíso voando no meio do anjo. Entendeu? Você viu o exemplo? Falar sobre essa questão de paraíso. Aqui, ó, Nova Andradina. Por causa do mercado já mudou tudo. Pessoal, imagina na Bíblia que faz 2000 anos. Criaram um tanto de negócio em cima desse chave do reino, dessas portas do inferno, que é assustador. Ligar na terra e desligar no céu. O que criaram em cima disso? É assim, é assustador. Então hoje, pessoal, vocês terão e vocês vão ficar... Olha só o que a gente vai responder. Se Jesus nasceu em Belém... Escuta aqui. Se Jesus nasceu em Belém... e morou em Belém por algum tempo, ele não é belemita? Porque ele é chamado nazareno. Se Jesus é nazareno, porque ele é chamado de judeu. Se Jesus é judeu, porque ele é chamado que é Galileu. O que é Decápolis, Galiléia e Judéia? Por que Jesus foi julgado por Herodes e por Pilatos? Não faz sentido. Um quis julgar, depois outro não quis, aí mandou para o outro julgar, depois não quis. Como assim? Uma autoridade pode dizer assim, não, eu não julgo? Hã? Porque é o executivo da época. Não. Aí pode, exatamente, está entrando nisso daí. Tem alguma questão geográfica. Porque não tinha esse procedimento de manda só em casos quando era romano. Quando era romano, sim. Então nós vamos entender isso aí. Então, pessoal, vocês vão pegar a folha de vocês. Peguem a folha de vocês aí. Vocês vão deixar a folha na vertical. Ou seja, vocês não vão deixar a folha deitada assim, vocês vão deixar a folha assim, em pé. Tá? Peguem a caneta. E vocês hoje vão se tornar especialistas em mapas. Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vocês vão chegar e vão falar assim, fala isso para as crianças da EBD. Vocês vão ver, facinho. Peguem a folha de pé. Imagine que isso aqui é a folha de pé, É a folha de pé. Peguem uma caneta e façam isso daqui, Peguem nessa parte aqui,
na ponta aqui e façam assim, ó. Até a metade? É até a metade, um pouquinho para baixo, um pouco para baixo da metade aqui. Ou seja, a folha de pé, vocês vão pegar aqui e vão fazer isso aqui. Agora vocês vão fazer isso daqui, ó. Ó, vocês vão fazer um círculo aqui. Vão pegar esse círculo e vão fazer um canudinho. Quando chegar aqui embaixo, vocês vão fazer um círculo grandão. Exatamente, aham. Essa é a primeira parte do mapa. Vocês já vão entender tudo. Por que Jesus teve que atravessar o mar? Com propósitos teológicos, e nós vamos entender. Tem texto, pessoal, tem texto que só dá para entender sabendo isso aqui. E nós já vamos ver, tem texto que só dá para entender sabendo isso aqui. Mar Morto. O que tem a ver com Mar Morto? É o texto, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, não. A mulher cananeia. Só dá para entender sabendo isso daqui. Tá bom? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão escrever aqui, ó. Perto aqui, ó. Galileia. Galileia. E embaixo vocês vão escrever Samaria. Ó. Samaria. E embaixo vocês vão escrever Judéia. Aqui embaixo vocês vão escrever Idumeia. Aqui, desse lado, aqui em cima, vocês vão escrever Bazã. Aqui, Decápolis. E aqui embaixo vocês vão escrever Pérea. Nesse círculo aqui, Mar da Galileia. Aqui, ó, Mar da Galileia. Mar Galileia. Esse canudinho aqui, Rio Jordão. E esse círculozão grandão, Mar Morto. Quê? Isso, esse aqui é Mar da Galileia. Esse canudo todo aqui, Rio Jordão. E aqui embaixo, Mar Morto. Quando você pegar o seu filhinho, você vai conseguir ensinar para ele isso daqui, ó. Facinho. Criança sabe. Ó, ela até ali tá desenhando já. E esse aqui grandão, Mar Morto. Peguem agora a apostila de vocês no celular. Vocês vão lá nas últimas páginas, eu coloquei vários mapas para vocês, vários facinhos. É o melhor autor no Brasil que tem sobre isso. E vocês vão lá no primeiro mapa, onde está escrito Infância de Jesus. O primeiro mapa, lá embaixo. Infância de Jesus. Olha só, pessoal, agora vocês vão entender a crise de José, tá? Por que José quis abandonar Maria? Todo mundo achou aí o mapa Infância de Jesus? Sim. Quem não achou ainda? Infância de Jesus. O que vai ser esse mapa? Ó, olhem aqui, pessoal. Esse círculo aqui, Mar da Judéia. Descendo aqui, Rio Jordão. Aqui embaixo, Mar Morto. Galileia, Samaria, Judéia. Aqui embaixo ele não colocou, mas tem Idumeia. Aqui é a região de Bazã, Decápolis e Pérea. E aí nesse mapa da infância de Jesus, ele coloca os números, o autor André Heinck.
Número 1, número 2, e ele mostra todas as andanças de Jesus. Eu coloquei aí para vocês 4 mapas principais, que é o que? Infância de Jesus, primeiro ano do ministério, segundo ano do ministério, terceiro ano do ministério de Jesus. Quer ver uma coisa curiosa para vocês? Vocês se lembram quando Jesus falava assim, vai, não conte para ninguém? Isso que eu fiz, esse milagre, não conte para ninguém? Várias vezes. Você sabia, eu não vou explicar esse texto não, mas vocês sabiam que nem nenhuma vez Jesus disse isso na Judéia? Ele só disse isso nas outras regiões. Mas na Judéia, nenhuma vez ele disse isso. Pelo contrário, na Judéia ele fazia um negócio explodir. Tem propósitos nisso aqui. Aí alguém vai te perguntar, cara, se o milagre é para ser testemunhado, por que Jesus mandou? Em todas essas regiões, em algum momento, Jesus falou, mas aqui não. Isso é importante. Muito importante. Beleza? Aí, pessoal, veja só. Nesse mapinha tem aí os pontos. Então, só para vocês entenderem praticamente na prática. Como é que foi o nascimento de Jesus? Olha só o que aconteceu. Aqui na Judéia é onde tem o templo. Templozinho aqui, imagina que isso é o templo. E aqui um pouquinho embaixo tem uma cidade chamada Belém. Caso vocês queiram, também pode consultar, às vezes no mapa aí eu olho um pouquinho. Se vocês quiserem desenhar um pouco melhor aqui o Belém. Aí, quem que nasceu primeiro, Jesus ou João Batista? João Batista. O anjo veio até a cidade que, meu Jesus, o Zacarias estava. Isso está em Lucas capítulo 1, versos número 5 e 6. Ele veio até a Judéia, essa região. Aí, o pai de João Batista era sacerdote, estava lá no seu ofício, e no altar do incenso, eu falei para vocês, eu acho que na aula de número 3, onde estava o altar do incenso, onde estava cada utensílio dentro do templo. O altar do incenso ficava de frente com o Santo dos Santos, antes da entrada. Quando ele está ali do lado, aparece um anjo. Lá na Judéia. E o anjo fala para o pessoal, veja só como isso é uma ironia do Senhor. Porque o anjo, Aishai, um sacerdote pobre, que de vez em quando lá ia cumprir seu ofício, e fala assim, Deus enviou um anjo para mim. É igual um pastor uma vez chegou em mim, olha só, pastor, Deus falou isso comigo. Ele falou assim, por que falou com você? Tinha que ter falado comigo antes. É um anjo, é um senhor, é um profeta aí falar com Davi, a despeito de Saul. E um anjo aparecer na Judéia, no ambiente do sumo sacerdote, do sinédrio, e falar com o sacerdotezinho que ninguém ligava. Assim, eu vou dar um milagre para você. Vai nascer. O que aconteceu? Acontece tudo aquilo. Isabel ora, Senhor, eu te agradeço, o Senhor tirou a minha vergonha, porque ela não conseguia ter filho. O que acontece? Ela duvida, o Zacarias duvida e fica mudo. Passados 6 meses, isso está em Lucas 1, 26, 28 e no verso 36, 37. Lucas 1, 26, 28 e Lucas 1, 36, 37. No 6º mês, o anjo vai visitar Maria. Onde que Maria estava? Maria estava lá em cima na Nazaré. Aqui é a periferia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá na favela, lá na Morada do Sol. Aí o anjo chegou lá. Com 6 meses que Isabel estava grávida. E o anjo falou para Maria, Maria, você vai ter um filho, hein? Mas esse filho não é qualquer um, Maria. O que virá de ti é rei. Aí a Bíblia diz, sabe o que, pastor Osmar? A Maria fica assustada. Aí o anjo fala assim, mas não assusta não, fica tranquila. A Isabel aconteceu a mesma coisa também. Tá com outro lá. A Bíblia diz o seguinte, veja só, o anjo saiu daqui, 6 meses depois, por que 6 meses? Porque a viagem era longa, né? Ele vem andando, brincadeira. Mas o anjo
foi vindo aqui e apareceu. Aí a Maria, a Bíblia diz, se arrumou apressadamente e vazou para onde? Lá para a Judéia, na casa da Isabel. Ela era noiva, não estava casada. Provavelmente ela nem falou para o José o que tinha acontecido, porque ela está em pavor, está com medo. O anjo falou com a Isabel, meu Deus, eu quero ir lá ver com ela, então eu quero ir lá falar com ela, está com medo. Imagina, a mulher está apavorada. Nunca aconteceu. Imagina só, nunca isso aconteceu na história do judaísmo, que é o quê? Uma mulher ficar grávida virgem. Aí o que ela fez? Ela desceu. E a Bíblia diz que ela ficou lá até João Batista nascer. Então, quanto tempo dura? Ó, veja bem, se o anjo apareceu para Maria quando Isabel estava 6 meses grávida, 3 meses. Então ela chegou aqui no 6º mês de gravidez da Isabel e ela ficou 3 meses. Aí o José, ele está aqui, está trabalhando, está cuidando da casa, está comprando a geladeira, a air fryer. Entendeu? Está comprando a máquina de lavar roupa que faz tudo. De repente, 3 meses depois, chega a Maria Zona lá. Tô grávida. Aí o José falou, o quê? Aí veja só, pessoal. Aí José, o quê? Você ficou viajando 3 meses para sua prima. Ele foi lá para casa das primas. Aí você chega aqui, tá grávida e vem me falar com um anjo? Você acreditaria, Jardim? Você acreditaria, Elcio? Jamais. Ficou 3 meses viajando, minha irmã. Agora a volta vem falar que é um anjo. Tá de brincadeira comigo? Mas o José ainda era um homem bom. Vou largar essa mulher. Se Maria tivesse provavelmente ficado aqui, extremamente próxima de José, talvez ela poderia ter se comportado de uma forma, ficando sempre com os pais, assim, que, ok, não daria para desconfiar, porque agora 3 meses lá na casa da prima, entendeu? Aí por que José não deixa ela? Porque o anjo apareceu. O anjo apareceu e disse o seguinte, o que vai vir dela vem do Senhor. Aí o José permaneceu. Tá, mas eles moram aqui em Nazaré. O que aconteceu? Teve um censo. Quem lembra do censo? O que é? O imperador romano quer saber quantas pessoas tem por causa de imposto. Então cada um tem que voltar na sua cidade natal para fazer o censo. José mora em Nazaré, mas ele é natural de Belém. Então ele tem que fazer esse caminho aqui, ó. Por quê? Não pode passar por meio de Samaria. Vocês lembram que quando Jesus e os discípulos estavam passando por meio de Samaria, ele diz o seguinte, e vendo que eles iam para Jerusalém, não deixaram eles passar. Por quê? É muito mais fácil, pessoal. Era só ir reto aqui. Aí o samaritano com raiva, vou atrapalhar vocês, não vou deixar vocês passar. Aí o Tiago João falou o seguinte, a Bíblia chama ele de dupla Boanerges, filhos do trovão. Senhor, vamos orar para matar todo mundo. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer essa travessia aqui, ó. Passar pelo Vale do Jordão. Ou seja, demorava muito mais risco de roubo. Isso só alimentava a raiva que eles tinham dos samaritanos. Aí, José e Maria vêm até Belém. Como era a época de censo, provavelmente estava lotado. Por isso que provavelmente José e Maria não encontraram lugar para se hospedar. Então, onde eles ficaram? Estrebaria, lugar do animal. E Jesus nasceu numa? Estava aqui. Aí, para quem Deus revela o nascimento primeiro? Para os pastores, os fedidos. Era fedido, tá, pessoal? Gente fedida, pastor fedido. No meio do campo, mexendo com o animal. Fedia mesmo. Não tinha desodorante. Tinha perfume. Tinha creme protetor solar.
Não tinha. O povo saiu do campo ou melhor, o povo viu o anjo, se assustaram e começaram a cantar, né? Os anjos cantando do nascimento do Senhor. O que aconteceu? Depois,